depois de tantas informações que eu vi, ou seja, sobre esse conflito, ou seja, sobre a história dele, eu resolvi fazer esse mini documentário, ou um documentário, ensinar para as pessoas essa história. Claro, pessoas que querem saber. Nesse documentário, a gente sabe a história desse conflito e a história desses longos sofrimentos dos povos palestinos. A maioria de origem etíope se manifestaram quarta-feira em frente ao Parlamento de Jerusalém contra o racismo e a discriminação que afeta o grupo. Não podemos morar em certos lugares por causa da cor da nossa pele. Não quero viver em um país assim. As mensagens de vamos crucificá-los e morte ao cristianismo foram pichadas em hebraico. A polícia aumentou a vigilância dos locais de culto cristãos e muçulmanos que vêm sendo atacados por extremistas religiosos judeus. We implore Mary's intercession as we all pray together. Imploramos a intercessão de Maria quando rezamos juntos por força para enfrentar os desafios que temos como cristãos. Também pedimos pelos vândalos e por suas famílias. Pray for the perpetrators of vandalism. We pray for their families. Não gosto disso que os judeus estão fazendo com a gente. Queremos estar com Jesus, Maria e todos os cristãos em paz aqui na Terra Santa. Eles estão destruindo nossos sonhos e os sonhos de nossos filhos. Eles estão destruindo nossas casas. Vamos ficar na rua, mas eles não vão destruir nossa determinação. Ao passear por suas vielas, sua atenção será atraída para seus edifícios históricos. Apesar da passagem do tempo, suas paredes permanecem firmes. Muros que contam a história de um povo que sonha em abraçar a liberdade, e uma realidade que perpetua a opressão e o sofrimento. Uma epilepsia cujas narrativas divergiram entre Oriente e Ocidente, entre colonizador e colonizado. Mergulharemos entre os anos na narrativa com documentos que comprovam os acontecimentos e factos. Para entender bem esse conflito, vamos começar a história desde o início. Os judeus na Europa enfrentaram perseguição e opressão por séculos. Primeiramente, a Igreja os considerava inimigos por afirmarem que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus. E, em segundo lugar,
Havia a crença infundada de que os judeus sequestravam crianças cristãs e utilizavam o sangue delas para fazer matzapão ázimo durante a Páscoa. Essas acusações levaram muitos países a expulsar os judeus, resultando em sua migração para o leste europeu. Essa visão cristã dos judeus mudou nas escritas do famoso líder da Reforma Protestante, o filósofo pastor Martinho Lutero. Em 1523, Lutero escreveu um livro intitulado Cristo Nasceu Judeu. Nele, Lutero explicou suas posições favoráveis ao judaísmo e condenou a perseguição aos judeus pela Igreja Católica. Ele acrescentou: o Espírito Santo quis que todos os livros sagrados fossem revelados pelos judeus, somente por eles. Os judeus são filhos do Senhor, e nós somos os estranhos convidados. Devemos contentar-nos em ser como cães que comem as migalhas da mesa de seus mestres. No entanto, a postura de Lutero em relação aos judeus se tornou mais dura na segunda parte de sua vida. Relatos afirmando que os judeus estavam conquistando seguidores para suas crenças por meio do movimento cristão radical na Morávia, em vez de se converterem ao cristianismo. Em 1544, Lutero escreveu seu livro sobre os judeus e suas mentiras, que incluía uma sequência de insultos e ataques aos judeus, descrevendo-os como astutos, ladrões, salteadores de estradas e vermes repugnantes. Lutero usou este livro para reiterar todas as acusações historicamente direcionadas aos judeus na Idade Média, como o mito do sangue, envenenamento de poços, e acusá-los de amaldiçoar os cristãos em suas sinagogas. Ele retratou o judaísmo como uma forma de paganismo e recomendou queimassem sinagogas judaicas e destruíssem suas casas. Apesar disso, Lutero, no mesmo livro, defendeu o retorno dos judeus à sua terra em Judá, afirmando: quem impedirá os judeus de retornarem à sua terra em Judá? Ninguém. Nós lhes forneceremos tudo o que precisam para a jornada, não por outra razão senão para nos livrarmos deles. Em 1799, a ideia de criar uma pátria para os judeus começou com Napoleão. Napoleão Bonaparte queria criar uma presença francesa na Terra Santa. Bonaparte publicou uma proclamação, na qual convidava todos os judeus da Ásia e da África a virem e se alinharem sob a bandeira da França para restabelecer a antiga Jerusalém. Napoleão foi derrotado. Depois disso, ele morreu, mas a ideia de estabelecer um país para os judeus não morreu. Em 1840, apenas 3.000 judeus viviam na Palestina, controlada pelos otomanos. Foi uma época de paz. Com o início da transformação dos impérios europeus em nações, como foi o caso na Alemanha e na Itália, e o surgimento do conceito de Estado Nacional, que prometer que todos os membros de uma nação, independentemente de sua origem étnica, teriam os mesmos direitos. Uma parte dos judeus era contra a ideia e optou pelo isolamento, devido ao receio de perder a distinção cultural e religiosa ao se integrarem na nova versão de nação. Mas, por outro lado, havia aqueles que gostavam da ideia, incluindo Theodor Herzl, um jornalista austríaco de uma família judia abastada. Ele via essa transformação como uma boa oportunidade para os judeus se integrarem nas sociedades europeias, adquirirem novas experiências e desempenharem um papel ativo nas comunidades europeias em que viviam. Em 1894, Herzl, em seu trabalho jornalístico, viajou para a França para cobrir o caso do soldado francês de origem judaica, Alfred Dreyfus. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu
à l'unanimité des voix, le nommé Dreyfus Alfred. Envolvido em vazar informações sensíveis para a Alemanha. Nesse caso, havia apoiadores que acreditavam em sua inocência e outros que o consideravam um traidor merecedor da morte. Juif qui pleure tout son or qui va à la poubelle. No entanto, o que enfureceu Herzl foram os gritos dos manifestantes que clamavam morte aos judeus. Alguns historiadores argumentaram que os gritos não eram morte aos judeus, mas sim morte ao traidor. No entanto, Herzl estava convencido da inviabilidade da integração dos judeus nas sociedades europeias, não por falta de capacidade dos judeus de se assimilarem, mas porque a maioria nessas nações não permitiria isso. Portanto, a única solução para os judeus se sentirem seguros seria construir uma pátria própria só para eles, ou pelo menos serem a maioria governante. Herzl certamente não foi o primeiro nacionalista judeu. Seu panfleto replicou o que outros judeus haviam escrito uma década ou 15 anos antes. Associações de estudantes judeus em toda a Europa Central advogavam o nacionalismo judeu e uma organização conhecida como os Amantes de Sião. A palavra sionismo foi cunhada no início da década de 1890 por um jovem nacionalista judeu chamado Nathan Birnbaum. Em 1895, Dieter Herzl publicou seu famoso livro em alemão, intitulado O Estado Judeu, no qual ele abordava a necessidade de estabelecer uma pátria para os judeus. Em 1895, Herzl não sabia onde seria essa pátria judaica. Nas entradas do diário das quais The Jewish State surgiu, ele escreveu muito sobre a América do Sul, pois colônias agrícolas judaicas haviam sido estabelecidas lá na década de 1890. Houve também propostas para estabelecer um Estado judeu na Argentina, Uganda e Madagascar. Isso indica que o impulso para criar uma pátria judaica não era de natureza religiosa desde o início, já que Herzl, o principal proponente, não tinha afiliação religiosa, sendo ele um ateu. O importante em toda essa história é que, apesar de Herzl não ter se fixado em um local para a pátria judaica, ele começou a tentar convencer os judeus da ideia. Infelizmente, a ideia não recebeu muita aceitação por parte dos judeus. Uma parte alegava que a ideia de criar uma pátria para os judeus era diabólica, contrária aos ensinamentos da Torá e às ordens de Deus. E havia também judeus assimilados no Oeste e grande parte da Europa Central, assim como a estabelecida comunidade judaica nos Estados Unidos, que em sua maioria considerava o sionismo como ultrajante e uma rejeição implícita de sua alegação de estar totalmente integrada nos países em que viviam. Após o fracasso em convencer os judeus, Herzl começou a pensar profundamente que talvez os judeus estavam relutantes em ir para países ou continentes com climas diferentes da Europa e que eram desconhecidos para eles. Foi então que surgiu a ideia que mudaria o curso da história. E se o destino fosse um lugar conhecido pelos judeus, mais ainda, um lugar sagrado? Assim, a migração deixaria de ser uma escolha pessoal para se tornar um dever religioso. Afinal, o sionismo, em sua essência, é uma ideologia que surgiu com base em um conceito de hostilidade não judaica em relação aos judeus. Mesmo que você pergunte a uma criança pequena se ela gosta dos judeus e ela responda sim, o sionismo dirá não. É como se ela dissesse sim superficialmente, mas em seu fundo não gostasse dos judeus. Eles são os únicos que se definem a partir da oposição de outros a eles. Quando as críticas ao sionismo vêm de um judeu, eles o rotulam como um judeu que odeia a si mesmo. O objetivo original do sionismo era criar uma sociedade judaica homogênea e pura, e mesmo que houvesse outra etnia, ela seria considerada de menor valor em comparação com a etnia principal, e isso é racismo. O colega de Herzl, Max Nordau, enviou 2 rabinos em missão à Palestina. A sua missão era explorar as perspectivas para o Estado judeu, mas o relatório dos rabinos trazia uma metáfora comovente. A noiva é linda, mas é casada com outro homem. Eles apontaram para uma próspera comunidade palestina enraizada na terra.
Herzl queria organizar o primeiro congresso sionista em Munique, mas os judeus na Alemanha o impediram porque eram contra o estabelecimento de um Estado judeu. Então, em 1897, a história deu outra guinada. A cidade de Basileia, na Suíça, tornou-se palco do primeiro congresso sionista. Neste encontro, figuras como Herzl, Brandbaum e Max Nordau reuniram-se para unir as vozes e aspirações daqueles que defenderam a causa sionista. Foi um passo para a realização do sonho, o sonho de uma pátria nacional para os judeus na Palestina. A movimentação sionista começou a encorajar os judeus a emigrar para a Palestina e promovia a ideia de uma terra sem povo. No entanto, a Palestina era habitada por uma maioria muçulmana e cristã, além de uma minoria judaica. Apesar da diversidade religiosa, a sociedade era coesa e integrada, com terras agrícolas, portos, teatros, cinema e ferrovias. E antes disso, em 1872, uma missão britânica de exploração na Palestina publicou uma enciclopédia de 12 partes e uma lista de 13.000 locais. Herzl escreveu ao sultão otomano, solicitando uma parcela de terra na Palestina para estabelecer um Estado judeu. No entanto, o sultão rejeitou a ideia, embora não tenha proibido a migração judaica, já que o Império Otomano e os árabes em geral não tinham problemas com os judeus. Aqui, Herzl e o movimento sionista entenderão que o sultão otomano Abd al-Hamid II representaria um obstáculo para o seu projeto. Assim, o movimento sionista começará a tentar persuadir a Grã-Bretanha e algumas potências europeias a apoiá-los, em troca de se livrar dos judeus da Europa e também de preservar os interesses europeus no Oriente Médio. Houve também uma proposta adicional, de acordo com o jornal israelense Yedioth Ahronot, que publicou uma mensagem misteriosa e secreta. Nesta mensagem, que Ador Benjamin C.F. Herzl tentou promover a Plano Marrocos, o menos conhecido em comparação com o Plano Ganda, que visava o reassentamento de judeus russos no oeste de Marrocos. Ele não foi o primeiro a considerar isso, mas a ideia surgiu em uma mensagem misteriosa que ele escreveu em 1903, mas deve-se também levar em consideração que, no final do século XIX, o número de judeus no Marrocos era superior a 150.000 judeus. Em 1907, o governo britânico formou um comitê com o objetivo de desenvolver uma estratégia para a expulsão da população árabe muçulmana do Império Otomano. O relatório da comissão propunha a criação de um Estado tampão na Palestina, um Estado hostil aos seus vizinhos e amigos da Europa. Essa estratégia visa dividir a região e garantir um domínio contínuo. Foi um jogo geopolítico complexo, com competências mundiais a disputar posições. Chaim Weizmann, líder do movimento sionista na Grã-Bretanha, fez a sua primeira visita à Palestina em 1907, onde estabeleceu uma empresa em Jaffa para desenvolver terras para o Estado judeu, onde a condição é que os camponeses sejam expulsos das terras após a compra, o que levou a organização sionista a trazer trabalhadores dos judeus do leste europeu e também a procurar judeus do Iêmen. A Guarda Judaica e a Shomer também foi estabelecida para proteger as colônias judaicas. يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. Os anos se passaram, marcados por acontecimentos decisivos. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial remodelou o Médio Oriente, enquanto que os britânicos procuravam proteger o Canal de Suez.
O canal de Suez era crucial para a Grã-Bretanha porque, se a Palestina caísse nas mãos da Alemanha, que era aliada do Império Otomano, isso significaria diretamente a perda do canal de Suez para a Grã-Bretanha. Além disso, representaria uma ameaça ao caminho marítimo mais curto para suas colônias na Índia e Austrália. Em 1915, o Conselho Ministerial Britânico apresentou um memorando secreto intitulado O Futuro da Palestina, escrito pelo primeiro sionista que alcançou o cargo de ministro na Grã-Bretanha, Herbert Samuel, que disse: "O momento não é apropriado para estabelecer um Estado judeu independente, então a Palestina deve ser colocado depois da guerra sob controle britânico, a fim de fornecer instalações para a organização judaica, para comprar terras, estabelecer colônias e regular a imigração. Devemos plantar 3 a 4 milhões de judeus europeus entre os palestinos." As recomendações de Samuel foram levadas em consideração no acordo entre a França e Grã-Bretanha, para dividir a Grande Síria. O acordo veio em 1916, sob o nome de Sykes-Picot, em homenagem aos arquitetos do acordo, Mark Sykes e George Picot, quando colocaram a Palestina sob controle aliado a fim de prepará-lo para o Estado judeu. Em 1917, o gabinete britânico, liderado pelo primeiro-ministro David Lloyd George, comprometeu-se a criar uma pátria judaica. Este compromisso, que veio sob a forma de uma carta do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Arthur Balfour, ao influente sionista britânico, Walter Rothschild. Em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Dias depois deste anúncio, em 11 de dezembro de 1917, o exército britânico comandado por Edmund Allenby capturou Jerusalém. Ao lado do exército britânico, havia uma unidade militar judaica liderada por Davi Ben-Gurion, o futuro primeiro-ministro de Israel. Um mês depois, Allenby convidou Haim Weizmann para ir a Jerusalém. O número de residentes judeus na Palestina estava a aumentar para atingir 50 mil naquela época, constituindo 10% da população, entre 500 mil de árabes. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenou uma investigação em áreas não turcas do antigo Império Otomano. A comissão King Crane informou que 90% da população era contra o programa sionista. As conclusões da comissão realçaram a profunda resistência e o sentimento de injustiça que caracterizaram aquela época. Com a tendência britânica em relação aos judeus e aumento do número de agricultores palestinos expulsos das terras agrícolas, vários revolucionários começaram a aparecer nas terras rurais e organizaram uma manifestação massiva contra a imigração judaica em 1921. Após estes acontecimentos, o secretário colonial Winston Churchill, em junho de 1922, diria: "A tensão que prevaleceu de tempos em tempos na Palestina se deve principalmente às apreensões que são sentidas tanto por setores da população árabe quanto por setores da população judaica. Essas apreensões, no que diz respeito aos árabes, são parcialmente baseadas em interpretações exageradas do significado da declaração que favorece o estabelecimento de uma casa nacional judaica na Palestina, feita em nome do governo de Sua Majestade, em 2 de novembro de 1917. No entanto, o fluxo da história era inesgotável. No rescaldo da guerra, a Grã-Bretanha desempenhou um papel fundamental na remodelação do Médio Oriente. A Liga das Nações formalizou o domínio britânico na Palestina em 1922, com um mandato que incluía a seguinte cláusula: o mandato britânico será responsável por colocar o país sobre condições que garantam o estabelecimento da pátria judaica.
Herbert Samuel, o primeiro alto comissário britânico para a Palestina, foi uma figura-chave no avanço dessa agenda. Samuel decretou o hebraico como língua nacional ao lado do árabe e do inglês. Ele emitiu mais de 100 decretos que desferiram a propriedade do governo para os judeus, para estabelecer kibbutzim, que são comunidades agrícolas. Transferiu terras das mãos dos árabes para os judeus e estabeleceu um sistema educacional judaico separado. Em 1925, os britânicos submeteram um relatório à Liga das Nações sobre as realizações do mandato, que afirmavam: primeiro, facilitar a imigração de 33.801 judeus, ou seja, 3 vezes o número de imigrantes no ano anterior. Em segundo lugar, o estabelecimento de 13 novos assentamentos para os judeus. Em terceiro lugar, a concessão da independência local à cidade de Tel Aviv. Em quarto lugar, a abertura da Universidade Hebraica na presença de Samuel, Edmund, Arthur e Chaim. Eles se reuniram então em Jerusalém para determinar os próximos passos, o que levou os palestinos a declarar greve e a pendurar bandeiras negras na casa. Em 1929, tive reunião dos judeus no Muro das Lamentações, conhecido pelos muçulmanos como o Muro de Ael Burak, apelando para a construção do templo e reivindicando sua legitimidade histórica, resultando em confrontos violentos na chamada Revolta do Ael Burak. Os palestinos foram surpreendidos pela intensidade da repressão e violência por parte das autoridades britânicas, que também detiveram muitos palestinos e executaram líderes da revolta. Em 1933, mulheres e homens saíram para protestar contra a crescente migração judaica, mas as autoridades britânicas reprimiram os manifestantes e espancaram-lhes, o que provocou mortes e feridos. A Grã-Bretanha deu aos judeus tudo, facilitou a imigração e criou comunidades judaicas coesas e fechadas. Deu terras aos judeus, reprimiu e matou os palestinos, expulsando-os de suas terras. Mas entre as coisas mais importantes que a Grã-Bretanha ensinou ao movimento sionista, estavam as ideias racistas contra os proprietários das terras colonizadas e as ideias expansionistas coloniais, não importando o quanto de violência fosse necessário para alcançar isso. Com a nomeação de Hitler como chanceler do Reich alemão, em 30 de janeiro de 1933, a política anti-judaica tornou-se oficial no governo alemão, levando judeus na Europa e nos Estados Unidos a boicotar produtos alemães em solidariedade aos judeus na Alemanha. No entanto, a surpresa é que o sionismo não se posicionou ao lado dos judeus, pelo contrário, foram os primeiros a normalizar o comércio e as relações com Hitler e os nazistas, no que ficou conhecido como o Acordo Ava. O acordo permitiu que judeus que fugiam da perseguição sob o novo regime nazista transferissem parte de seus ativos para a Palestina sob mandato britânico. Os emigrantes venderam seus bens na Alemanha para pagar por bens essenciais fabricados na Alemanha, a serem enviados para a Palestina sob mandato britânico. O acordo foi controverso e criticado por muitos líderes judeus, tanto dentro do movimento sionista. Deve ser notado que a maioria dos judeus preferia emigrar para os Estados Unidos, mas, neste acordo e posteriormente, os sionistas sempre pressionaram fortemente para tornar a Palestina o único destino para os judeus europeus. Em fevereiro de 1935, um navio pertencente aos sionistas estava içando a bandeira nazista, e até hoje não há evidências de que os nazistas tenham ordenado a levantar bandeira da suástica nos navios à vara dos sionistas, pois tal ordem nem mesmo era exigida dos judeus alemães. No dia 15 de setembro de 1935, os nazistas decretaram as leis de Nuremberg para colocar em prática suas ideias sobre raça, ou seja, para torná-las legais. De acordo com os nazistas, os judeus não eram arianos. Para eles, os judeus pertenciam a uma raça separada, inferior a todas as demais raças. Os nazistas acreditavam que a presença dos judeus na Alemanha ameaçava a pureza do povo alemão. Além disso, acreditavam que tinham que separar os judeus de outros alemães, a fim de proteger e fortalecer a Alemanha. Muitos de vocês vão me perguntar como o movimento sionista respondeu a isso. A resposta é que eles continuaram suas relações com os nazistas como se nada tivesse acontecido.
A Comissão PIO foi formada em 1936 para propor em 1937 a divisão da Palestina entre árabes e judeus, 2/3 para os árabes e 1/3 para os judeus. No entanto, como os árabes eram muitos, no terço destinado aos judeus, eles seriam a maioria. Durante a reunião, Winston Churchill dirá à Comissão PIO sua famosa declaração: "Eu não concordo que o cachorro no celeiro tenha o direito final ao celeiro, mesmo que ele possa ter deitado lá por muito tempo. Eu não admito esse direito. Eu não admito, por exemplo, que uma grande injustiça tenha sido feita aos índios vermelhos da América ou aos negros da Austrália. Eu não admito que uma injustiça tenha sido feita a essas pessoas pelo fato de que uma raça mais forte, uma raça de grau mais elevado, uma raça mais mundana, para dizer de outra forma, tenha chegado e ocupado o lugar delas. Mais do que isso, e de acordo com o historiador britânico Eugene Logan, esta comissão foi quem propôs a política de expulsão e deslocamento. Assim, eles não precisariam comprar nenhuma terra, apenas expulsariam à força os palestinos e formariam uma nova terra para um grupo racial e religioso homogêneo. Joseph Yates, que foi o principal responsável pelos primeiros e segundos comitês de transferência e foi o influente diretor do Departamento de Assentamento de Terras do Fundo Nacional Judaico. Ele afirmou em uma reunião com o Comitê de Transferência em 15 de novembro de 1937, a transferência da população árabe da área do Estado judeu não serve apenas a um objetivo, diminuir a população árabe, também serve a um segundo objetivo, não menos importante, que é advogar pelas terras atualmente mantidas e cultivadas pelos árabes e, assim, liberá-las para os habitantes judeus. Ele é a mesma pessoa que vai dizer depois que deve ficar claro que não há espaço no país para ambos árabes e judeus. Se os palestinos árabes o deixarem, o país se tornará amplo e espaçoso para nós. Isso evidencia o grau das ambições coloniais sionistas, que começaram a crescer e a ultrapassar a influência britânica. A sequência da injustiça britânica e da repressão contra os palestinos levou, entre 1936 e 1937, a uma greve geral e, posteriormente, a Grande Revolta Árabe, que surpreendeu os britânicos. Nesse período, os britânicos mataram 1000 palestinos, prenderam todos os envolvidos na revolta e demoliram muitas casas. Após a visita secreta de Eichmann à Palestina, em 1937 se tornar pública após o final da Segunda Guerra Mundial, os sionistas se apressaram em se distanciar da visita e a associaram ao Mufti Hussein, que admirava Hitler. Eles afirmam até hoje que a visita dos nazistas à Palestina era para encontrá-lo. No entanto, o relatório pessoal de Eichmann, apresentado no quartel-general da Gestapo em Berlim, detalha sua visita à Palestina e suas reuniões com os líderes da Haga nacionista, incluindo Feivel Polks e outros. Além disso, Adolf Eichmann e seus colegas criaram uma medalha especial em homenagem ao relacionamento dos nazistas com os sionistas. Em 1938, ocorreu o que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, nome derivado dos estilhaços de vidro resultantes da quebra de janelas de lojas, edifícios e templos judaicos pertencentes aos judeus. A justificativa para os ataques pelos nazistas foi o assassinato do diplomata alemão Ernst von Rath por Herschel Grenspan, um judeu polonês-alemão de 17 anos que vivia em Paris. Os tumultos destruíram 267 sinagogas em toda a Alemanha, Áustria e Sudetenland. Mais de 7.000 empresas judaicas foram danificadas ou destruídas, e 30.000 homens judeus foram presos e enviados para campos de concentração. Vocês podem me perguntar novamente qual foi a reação do movimento sionista após o ocorrido? A resposta é nada. E as relações entre nazistas e sionistas continuaram. Além disso, o líder do movimento sionista, Davi Ben-Gurion, fez uma declaração chocante. Se eu soubesse que era possível salvar todas as crianças da Alemanha transportando-as para a Inglaterra e apenas a metade transferindo-as para a terra de Israel, eu escolheria esta última, pois diante de nós não estão apenas os números dessas crianças, mas o acerto histórico do povo de Israel. De 1937 a 1939, os judeus realizarão atos terroristas sem precedentes através de carros-bomba em mercados lotados, matando vários palestinos,
E tudo isso sob os olhos dos britânicos. Nesse momento, a Grã-Bretanha aumentara suas forças para 25.000 soldados, matando 5.000 palestinos e prendendo milhares em condições descritas pelo historiador britânico Eugene Vaughan como campos de concentração. Em maio de 1939, o navio MS St. Louis, em Havana, teve a recusa de desembarcar seus passageiros judeus em Cuba e nos Estados Unidos, sendo forçado a retornar a Antuérpia. A agência judaica recusou-se a conceder vistos de imigração para a Palestina a qualquer um dos passageiros. Mais de 250 dos passageiros foram mortos durante o Holocausto após seu retorno. O movimento sionista sempre alegou que seu acordo com os nazistas visava facilitar a migração dos judeus perseguidos na Alemanha para a Palestina. No entanto, os números contam uma história diferente. Apesar de os judeus na Alemanha estarem enfrentando muitas dificuldades, sua parcela representava apenas 20% do total de judeus na Europa e não receberam prioridade. Após a Revolução Árabe e o aumento da tensão na região, juntamente com os ataques terroristas realizados por grupos judaicos, e simultaneamente com os preparativos britânicos para a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tentará acalmar a situação e buscar o apoio árabe contra os nazistas. Portanto, emitiu o Documento Branco Britânico de 1939, com base em 3 eixos. Na seção de Constituição, o objetivo do governo de Sua Majestade é o estabelecimento dentro de 10 anos de um Estado palestino independente, em que árabes e judeus partilham o governo, de forma a garantir que os interesses essenciais de cada comunidade sejam salvaguardados. Na seção de imigração, o documento estabelece um limite de 75.000 imigrantes judeus nos próximos 5 anos, com uma cota anual de 10.000 imigrantes. Adicionalmente, como contribuição para a resolução do problema dos refugiados judeus, 25.000 refugiados serão admitidos, com consideração especial para crianças refugiadas e dependentes, se a capacidade de absorção econômica permitir. Após o período de 5 anos, nenhuma imigração judaica será permitida, a menos que os árabes da Palestina estejam preparados para concordar com ela. Na seção da terra, o documento estabelece que não há espaço para novas transferências de terras árabes para os judeus em algumas áreas. Em outras áreas, essas transferências de terra devem ser restritas, e que o Alto Comissário terá poderes gerais para proibir e regular as transferências de terras. Toda essa situação criou um conflito de interesses entre o movimento sionista e a Grã-Bretanha. Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 15.000 judeus se juntaram ao exército britânico para participar na guerra, adquirindo assim considerável experiência militar. Sem esquecer que 12.000 palestinos também lutaram ao lado da Grã-Bretanha. E com o tempo o grupo Haganah começou a possuir a sua própria força aérea. O historiador israelense Ilan Pappé mencionou que a posse de uma força aérea incentivou grupos judaicos a pensar em aniquilar os palestinos em vez de expulsá-los de suas terras. Por isso, eles começaram a treinar para guerras de vilarejos, sob a orientação de general britânico Wingate. Esse general foi o primeiro a plantar a ideia da limpeza étnica entre os judeus. E ao mesmo tempo, até o final dos anos 1930, os arquivos estavam praticamente concluídos. Detalhes precisos sobre o terreno de cada vila, acessos, características da terra, fontes de água, fontes de renda principais, estrutura social e política, afiliações religiosas, nomes dos chefes da aldeia e relacionamentos com outras aldeias foram registradas. Homens individuais de 16 a 50 anos e muito mais. Mas com o tempo, começaram a surgir divisões dentro do movimento sionista. E grupos como a Irgun participou da organização da imigração ilegal dos judeus para a Palestina. Em novembro de 1940, os britânicos interceptou 3 navios fretados que estavam transportando refugiados judeus para a Palestina. Os refugiados não tinham permissão para entrar na Palestina, então as autoridades britânicas ordenaram que fossem deportados para Maurício, um território britânico no Oceano Índico. Refugiados foram transferidos para o navio Patria. Nesse momento, o grupo judaico Haganah plantou uma bomba ao navio e explodiu para impedir sua deportação e forçar os britânicos a permitir a entrada deles. Durante o ataque terrorista,
Cerca de 1.800 refugiados estavam a bordo. A maioria foi resgatada, mas entre 260 e 300 morreram. A maioria das vítimas eram refugiados judeus, mas cerca de 50 eram membros da tripulação e guardas britânicos. 209 corpos foram recuperados e enterrados em Haifa. Segundo o historiador britânico Eugene Hogan, houve uma reunião em Beirut, no Líbano, entre o grupo sionista Lohamei e uma delegação de nazistas que estavam nesse momento perseguindo e torturando judeus na Europa, numa tentativa de formar uma aliança contra a Grã-Bretanha. Devido à guerra, a crise começou a crescer nos países europeus, e eles começaram a recusar a recepção de refugiados judeus, o que levou os judeus a caírem nas mãos da Alemanha nazista. É uma armadilha que Viviane Forrester chamou em seu livro Crime Ocidental de armadilha hitlerista. A crise fez com que o movimento sionista percebesse que, mesmo se a Grã-Bretanha vencesse a guerra, ela seria afetada pela crise. O novo aliado deveria estar fora da Europa, e de fato foram os Estados Unidos. A Conferência de Biltmore de 1942 foi organizada para obter o apoio para os judeus e incentivar a inclusão do Estado judeu no novo sistema mundial, que seria construído após a guerra. Em troca, eles exportariam o excedente de judeus da Europa e dos Estados Unidos para a Palestina, e que o Estado judeu fazer o papel de embaixador dos Estados Unidos no Oriente Médio. It's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Então, depois disso, Estados Unidos começou a ajudar e financiar o movimento sionista, até que a Haganah teve uma fábrica das armas. E nesse momento, a Grã-Bretanha vai sentir a traição, pois havia servido ao movimento sionista por décadas, acreditando que construiria um projeto na região. No entanto, tudo o que a Grã-Bretanha plantou e lutou para alcançar foi colhido pelos Estados Unidos sem esforço. Em 22 de julho de 1946, a organização terrorista Irgun explodiu uma ilha no Hotel Rei Davi em Jerusalém, resultando na morte de 91 pessoas britânicos, árabes e judeus. E depois, em 1947, a Irgun explodiu o Clube de Oficiais Britânicos em Jerusalém. No mesmo ano, o navio Exada chegou à Palestina como uma imigração ilegal, mas as autoridades britânicas impediram seu desembarque na Palestina. A bordo estavam 4.515 imigrantes, incluindo 655 crianças, resultando em tumultos que causaram a morte de 2 passageiros e de um membro da tripulação, enquanto 30 ficaram feridos. Após o incidente, a Grã-Bretanha decidiu condenar à morte 3 membros da Irgun. Em resposta, a Irgun sequestrou 2 soldados britânicos, executou eles e enforcou eles em uma árvore. O líder da Irgun, Menachem Begin, um dos maiores terroristas procurados pela justiça britânica, tornou-se mais tarde o primeiro-ministro de Israel. Surpreendentemente, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ser classificado pela Grã-Bretanha como terrorista. Após o incidente do navio, os ataques terroristas da Irgun aumentaram significativamente, usando métodos sem precedentes, como encomendas postais armadas que explodiam ao serem abertas. Isso levou a ataques contra judeus e suas propriedades na Grã-Bretanha, onde os britânicos usam sinais e bandeiras nazistas durante os ataques, como vingança pelo que os grupos terroristas sionistas faziam contra os britânicos na Palestina. Mas mesmo tudo isso, o exército britânico continua apoiando os sionistas e prendia centenas de palestinos sob acusações de porte de armas, repressão e privação de seus direitos como habitantes originais da terra. Até que a Grã-Bretanha decidiu passar o problema da Palestina para as Nações Unidas em 1947. Aqui, os Estados Unidos desempenharam um papel significativo para angariar votos e construir um Estado judeu. A ONU emitiu sua resolução de divisão da Palestina em 7 áreas, 3 árabes, 3 judias e Jerusalém sob supervisão internacional, com uma proporção de 56% para os judeus. Apesar de os árabes serem o dobro de número dos judeus nesse período e possuírem legalmente 94% da terra,
sendo 80% dela terras agrícolas, além das cidades dadas aos judeus, cuja maioria da população nessas cidades era árabe. Os países árabes rejeitaram a resolução de divisão, mas é digno de nota que, naquele momento, os exércitos árabes estavam se libertando do colonialismo que exauriu seus recursos. Apesar disso, o voluntariado foi aberto, e 4.000 soldados responderam, chamados de Exército de Resgate, estavam divididos, e suas operações eram caracterizadas pela falta de organização diante de um inimigo armado e treinado, já que a Haganah tinha mais de 35.000 soldados e 10.000 soldados do Palmach. Além disso, havia os combatentes armados e organizados da Lohamei e Irgun, que realizou muitos ataques e operações. O objetivo das forças sionistas era maior. Como mencionado anteriormente, os grupos judeus estavam treinando para guerras de vilas e coletando informações sobre todas as aldeias. Isso foi aplicado na realidade com o chamado Plano Dalet. Em fevereiro de 1948, a planificação foi testada em Kissaria, na região de Haifa, levando à expulsão de mais de 1.500 de seus habitantes. Em seguida, as forças sionistas atacaram outras aldeias na região de Jerusalém. Apesar de Jerusalém ser uma zona internacional de acordo com a ONU, eles fizeram isso para garantir que os restantes das forças britânicas não interviessem na região e também para garantir a eficácia do plano na prática. Os detalhes do plano envolviam cercar a vila por 3 lados, deixando apenas uma saída para os habitantes escaparem. No entanto, nem sempre foi assim, pois ocorreram muitos massacres, como o de Deir Yassin em 9 de abril de 1948. جبت أخوي ومشيت من السرير رحنا مع جيراننا هربنا وإحنا هاربين على عين كارم في اللي سيد عمره 70 سنة كان مقتول ومرمي في الأرض أثرت فيها سيدي أبوي وقتلوا جميع الناس منهم خالي أخو أمي كان عمره 30 سنة طلعوهم من البيت وصفوهم كلهم صف واحد بالصهاينة ورشوهم عمه حرقوها هي وولادها حرقوها في البيت تكون الحياة يعني مشيت بصعوبة ولحد الآن ولا أزال أذكر دير ياسين. Depois disso, para apagar a memória do local ou qualquer vestígio da presença dos palestinos na vila e nas proximidades de 1 quilômetro do local do massacre, um museu do Holocausto foi construído. Os ataques de limpeza étnica e massacres fizeram com que milhares de palestinos fugissem e se tornassem refugiados. Ironicamente, enquanto as forças sionistas estavam tomando terras e vilas e se expandindo por meio de massacres e terror, a Grã-Bretanha não fez nada. Mais do que isso, antes do fim do mandato britânico na Palestina, eles entregaram aos sionistas os portos, 2.700 edifícios governamentais, 50 estações de trem e 37 acampamentos equipados com armas, além de milhares de quilômetros das estradas. A crise dos refugiados palestinos, de acordo com a narrativa israelense, afirma que os refugiados palestinos deixaram suas aldeias, sem serem expulsos, mas o fizeram em resposta ao apelo dos exércitos árabes para atacar Israel. No entanto, historiadores israelenses como Avi Schlein e Ilan Papi desmentiram a narrativa israelense, afirmando que a crise dos refugiados palestinos não foi devido à guerra, porque a limpeza étnica e a expulsão ocorreram no primeiro terço de 1948. Mais da metade dos refugiados foram expulsos antes do estabelecimento do Estado de Israel e da declaração de guerra pelos exércitos árabes. Além disso, mais de 530 aldeias foram etnicamente limpas durante a Nakba, mas mais da metade dessas aldeias foi limpa etnicamente antes de maio. Em 14 de maio de 1948, o estabelecimento do Estado de Israel foi anunciado e no dia seguinte, 7 estados árabes declararam guerra a Israel. No entanto, qualquer um que ouviria que 7 exércitos estavam contra Israel pensaria em ondas humanas de exércitos contra uma minoria judaica. Mas isso não foi verdade. Na realidade,
Os exércitos árabes tinham armas tradicionais e sem organização, exauridas pelos colonialismos que enfrentaram, e alguns ainda estavam sob colonização, totalizando cerca de 25 mil soldados contra um exército israelense organizado e experiente com a experiência adquirida na Segunda Guerra Mundial. Sem mencionar as armas e equipamentos militares que a Grã-Bretanha forneceu a Israel. No início da guerra, o número de soldados de Israel era mais de 35 mil e aumentou para cerca de 100 mil durante a guerra. O historiador israelense Ilan Tap disse que Israel cometeu muitos massacres sem justificativa, mas fez isso de propósito, mesmo sem qualquer resistência dos civis. E o melhor exemplo sobre isso foi em Tantura. Falando sobre Tantura, o historiador israelense Ted Katz revelou a falsidade da narrativa israelense quando entrevistou soldados que participaram no massacre em um documentário. Eles contaram o que realmente aconteceu, orgulhando-se de seus atos de massacrar civis, assassinatos, torturas e estupro de menores. השתוללו בטנטורה היה משהו נורא. טנטורה היה כפר עשיר, בתים יפים, גרים כמו אירופאים, אתה יודע, וגם אנשים היו לבושות ויפה, ובאמת היה כפר... אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד ונפטר, הוא היה פרא אדם, הוא לקח פשוט מאוד, ורצח אותם בתוך המכלאות. בתוך המכלאות, הם היו במכלאות, אתה יודע, חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם, כל העם, על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחיל זה, מחליף מחסנית, מה אתה חושב זה? אבל אנחנו לא היינו כאלה. הוא היה יוצא דופן, הבחור הזה, כן, מה שהוא עשה. והשתיקו את הדבר הזה, והיו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. אני לא רוצה לדבר על זה, וזהו. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. זה זעזע אותי עד כדי כך, לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ותראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. Até hoje, seus crânios estão enterrados a apenas 1 metro abaixo da superfície em áreas que agora abrigam resorts turísticos. Katz foi pressionado a assinar uma carta retratando-se, afirmando que o massacre não ocorreu e a universidade revogou seu diploma. Além disso, Israel promulgou a lei da Nakba para silenciar vozes e proibir a escavação ou pesquisa sobre as atrocidades cometidas pelo exército israelense. O enviado das Nações Unidas, o Khan Folk Bernadotte, chegou à Palestina em maio de 1948 para mediar um cessar-fogo. O governo israelense recém-declarado concordou com a sua nomeação, pois, na qualidade de presidente da Cruz Vermelha Sueca, ele havia salvado 15 mil judeus dos campos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ao visitar os campos de refugiados palestinos, depois de fim da guerra e testemunhar suas tragédias, ele apresentou um relatório à ONU e disse: seria um crime contra os princípios fundamentais da justiça privar essas vítimas inocentes do conflito de seu direito de retornar às suas terras, enquanto os imigrantes judeus fluem para a Palestina. E após de enviar o relatório, ele morreu. Não foi de morte normal ou por doença, mas foi assassinado. Imagina a pessoa que havia salvado 15 mil judeus dos campos nazistas, foi assassinado pelos sionistas. Em 11 de dezembro de 1948, a resolução define princípios para chegar a um acordo final e devolver os refugiados da Palestina às suas casas. O artigo 11 da resolução resolve que,
Os refugiados que pretendam regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos devem poder fazê-lo o mais rapidamente possível, e que a compensação deve ser paga pelos bens daqueles que optam por não retornar e pela perda ou dano à propriedade, que sou dos princípios do direito internacional ou da equidade, deve ser reparado pelos governos ou autoridades responsáveis. No entanto, a decisão da ONU não foi implementada, e hoje, o número de refugiados que foram deslocados durante a criação de Israel e seus descendentes é de cerca de 7,1 milhões de pessoas. Em 1949, Israel anexou 78% da terra, e as Nações Unidas, como de costume, concordaram e reconheceram as novas fronteiras. Em 1950, Israel anunciou a Lei da Volta, o retorno dos judeus do mundo, sob a condição de que a mãe seja judia. Imagine tamanho da injustiça. Pessoas que viveram na Europa por 2000 anos executando a decisão de retornar à Palestina, enquanto a decisão da ONU que ordenava o retorno dos palestinos à sua terra, onde viveram por gerações sem sair dela, não foi implementada. Zionism is a movement that started around 150 years ago. That's just really recently, relatively recently. And it's a movement of people who were totally estranged from the Jewish religion. They were nationalists. They weren't practicing the religion as a whole. And they wanted just a convenient community, a land, a nation that they should feel comfortable and proud of themselves. The Jews never attempted, even though we went through hardships, the Inquisition, the Crusades, and we suffered a lot, but we never attempted to re-establish a Jewish sovereignty, a Jewish nationhood, a Jewish kingdom, because we know it's verboten, it's forbidden, it's just not acceptable according to Judaism to have our own state. Remember, the religion is 3,000 years ago, but 2,000 years ago, we were sent into exile by God. We have to be loyal citizens in every country we reside. And we're not to attempt to leave exile because it's a godly declared exile. Jews lived with a distinctly different religion than the Muslims, but it was never a problem. In fact, it's more than that. The Muslims took in the Jews by the Inquisition, where they tried to torture Jews to convert to Christianity. It was the Muslim countries that embraced the Jews and took them in, and the Jews were able to flourish. They realized in order to get a lot of massive support from the world, evangelistic Christians, Jews who don't know the Torah, don't know their laws, who don't practice the laws. So they knew they'll go to Palestine and they'll be able to tell everybody, oh, this is the God-given land to the Jewish people. They automatically started breaching and transgressing the laws of the Torah, not to kill and not to steal, not to oppress a people, because they wanted to make their national home in a land that was inhabited by the Palestinian people. Now, right at the beginning, when they said, oh, it's an empty land. And if anybody stood up against them, they said, because you hate the Jews and you're an anti-Semite. They treat us like the worst terrorists in the world. When a boy or girl turns 17, they become a criminal, even if they're not demonstrating, because we refuse to serve in the IDF. They yell at me as a Holocaust denier when my grandparents were killed in Auschwitz. My father escaped Hungary when the Nazis came in. My father was in Auschwitz. Almost the entire families were wiped out. I live and breathe Holocaust. How dare they claim that we're Holocaust deniers? But that's just part of that, the vile Zionism, that they have the power of the most expensive PR and the power of AIPAC that influences, put pressure on politicians to be silent. That is what they're afraid of. The people who stand up and reveal the truth, that Judaism is a beautiful, and we live together with Muslims, and we are thankful to Muslims, and we don't want what's happening to the Palestinians. We cry with the Palestinian suffering. That is what they're afraid of. The world will wake up.